Olá, pessoal, boa noite. Olá, boa noite. Olá, bem-vinda, Manu. Hoje o Enzo, hoje o Enzo não vai entrar. Tô aqui descobrindo o Zoom no computador. Eu acho que agora deu certo. E aí, pessoal, boa semana. Como vocês estão? Muito bem, inclusive. Que bom. Esperar mais um pouquinho, mas eu acho que a gente já pode ir iniciando. Tô com medo de estar aberto, fechado aqui a sala de espera, aberta a sala de espera, deixa eu ver. Bom, pessoal, bem-vindos a mais um estudo. Sei que o pessoal deve estar chegando também. E tem sido um prazer estudar com vocês esse novo livro. Estava mesmo aqui, agora de tarde, lendo. E que livro gostoso, né? Que livro maravilhoso de se ler. Achei muito interessante o capítulo dessa semana. E creio que vão ser momentos aí bons para a gente estar compartilhando, né? E crescendo juntos. Então, alguém tem algum pedido especial? Alguma coisa que gostaria de agradecer a Deus, mencionar? Se ninguém tiver, eu tenho. Eu tenho.
muito agradecer a Deus, né? Porque Ele tem muito nos abençoado durante essa semana. E muitas outras vezes, né? Ele tem sempre nos protegido e nos dado auxílio e ajuda, né? E eu também tenho alguns pedidos de oração, porque são em prol dos planos e projetos de nossa igreja, né? 1º de abril agora nós iremos fazer o Impacto Esperança, que eu oro, né, para que tudo isso possa ocorrer conforme a vontade de Deus e muitos outros planejamentos, projetos, para que a obra de Deus possa ir avante, né? E que o Senhor sempre nos use para que o Evangelho possa ir avante. E a gente vai ver muito bem também isso no capítulo 3 agora do Eventos Finais, que Deus possa estar conosco. E eu também quero pedir em prol dos irmãos, porque se nós orarmos uns aos outros, eu sei que a oração ela tem muito poder. Então, que todos nós possamos nos ajudar em orações, em nossos irmãos, que Deus vai estar conosco em todos os problemas e dificuldades. Amém. Amém. Eu também gostaria de mencionar um pedido especial. Aqui na nossa igreja, essa semana, um menino sofreu um acidente bem grave, assim, acidente de moto, né, bem perigoso. Então, ele que teve, assim, fraturas expostas nos pulsos, ele teve 2 fraturas na coluna, teve traumatismo craniano, então ele tá em estado bem, bem sensível mesmo, né, ele teve também hemorragia interna. Então, a gente tá em oração por ele, né, que Deus possa fazer um milagre, na verdade. É só por um milagre. Então, que Deus possa operar, né? Se for da vontade dele. O nome dele é Eduardo. É, eu peço que hoje uma amiga nossa, ela morreu de câncer no estômago e ela tinha um filho de 8 anos. Então eu peço para confortar a família dela. Para Deus confortar. Que triste, nossa. Sim, vamos orar. Bom, pessoal, mais alguém? Então vamos fazer a oração e a gente já começa. Que o nosso capítulo é grande, né? Vamos colocar de joelhos aqui à vontade e vamos falar com Deus. Querido Deus, grande e maravilhoso Pai Celeste, obrigada, Senhor, por podermos estar em tanta presença neste momento. Também muito obrigada por estarmos reunidos aqui entre amigos, entre jovens, para aprendermos mais de Ti e da Tua palavra. Pedimos que o Senhor se faça presente aqui conosco e nos ensine a cada momento, que possamos tirar boas lições e aplicá-las nas nossas vidas. Também, por favor, fique com cada pedido aqui, cada pessoa em especial, que o Senhor possa estar guiando cada detalhe, que tudo seja feito de acordo com o Teu querer. Por favor, nos abençoa e também a cada família, a cada um aqui em especial, em nome de Jesus, amém. Pois bem, pessoal, como vocês sabem, hoje a gente está no 3º capítulo, tem como título Quando Sucederão Estas Coisas? 3º capítulo do livro, né? Eventos Finais. Então, quem vai dirigir para a gente o estudo hoje é o Francisco Gabriel. Contigo aí os próximos momentos, que Deus te abençoe. E pessoal, fique à vontade aí para conversar, para levantar a mão ou para se intrometer mesmo e comentar. Aí os momentos são, né, para nós aproveitarmos aí e para ter essa interação, tá bom? Fiquem à vontade. Então, vamos lá, né? Capítulo 3 de Eventos Finais. Quando sucederão estas coisas? No início do capítulo, ele vai abordar um pouco sobre as palavras e a pergunta, né, dos discípulos. Então, no primeiro parágrafo diz assim, ó, as palavras de Cristo, em Mateus 24:2, que eram aquelas de que as pedras, né, de Jerusalém não ficariam nada ali, né?
foram pronunciadas aos ouvidos de grande número de pessoas. Mas quando ele estava só, sentado no Monte das Oliveiras, Pedro, João, Tiago e André foram falar com ele e disse: Diz-nos, perguntaram, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus não respondeu aos discípulos falando separadamente da destruição de Jerusalém e do grande dia de sua vinda. Misturou a descrição dos dois acontecimentos para que ali ele não houvesse um colapso, né, de entendimento dos discípulos. Porque se Jesus ele dissesse certinho o que ia acontecer ali e todo o seu contexto certo, os discípulos, aqui nós veremos nas próximas palavras, não poderiam suportar. E por misericórdia, Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando que os discípulos procurassem por si mesmos o significado. Então também deixa, né, esse ensinamento de procura. Jesus instigou para que os discípulos pudessem procurar nas Escrituras Sagradas esses tais acontecimentos. A mesma coisa se aplica a nós também. Muitos cristãos que se dizem, né, cristãos não entendem verdadeiramente o significado dessas coisas. E Cristo nos apela. Procurem diariamente essas coisas, né? E logo mais nós iremos também estudar sobre manter essas coisas na mente, porque isso nos ajuda para arrumar o céu. Mas entrando no próximo tópico, quem tiver com a mão levantada, por favor, é só levantar. Quem quiser comentar, pode se sentir à vontade, tá bom? É, o tempo da volta de Cristo. Aqui, nesse tópico, né, especificamente, ele vai tratar sobre a marcação de datas, né? Muitas pessoas marcavam as datas, que, igual os mileritas, né, marcaram a data para a volta de Jesus em 1844. Essas mesmas pessoas, elas a- eram como se marcassem novas datas. E ali iriam, né, marcando, e essas datas iriam passando. E mesmo assim, elas iriam marcando de volta. E olha o que diz aqui, se eu não me engano, aqui, ó, no primeiro parágrafo do tópico, que diz assim, ó, muitos que se chamam pelo nome de adventistas têm marcado datas. Vez após outra têm sido marcadas datas para a vinda de Cristo, mas resultaram em fracassos repetidos. Segundo a Bíblia, o tempo exato da vinda do nosso Senhor está além do conhecimento dos mortais. Então, nós não temos nenhum conhecimento sobre o dia e a volta da hora de Jesus. Mesmo os anjos que ministram aos que serão herdeiros da salvação não sabem o dia e nem a hora, nem os anjos. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então era incoerente naquele tempo, até os dias de hoje, ficarem, né, marcando datas, sendo que nós não temos nenhum conhecimento. A Bíblia mesmo diz, né, se eu não me engano, Mateus 24:36, que vai ali dizer sobre não há nenhum registro ali, nenhuma coisa que diga e aponta sobre a volta de Jesus, o dia e nem a hora. Mas nós percebemos, né, que essas pessoas continuavam a marcar datas e marcar datas. Quem tiver um comentário, por favor, viu? Pode ir ligando a câmera ou ligando, né, o microfone e falando aqui. E em questão ainda disso, né, sobre marcar datas, esse conhecimento, né, e esses fracassos repetidos, porque as datas passavam, né? E essas datas passadas, elas criavam nas pessoas uma revolta, tipo, Jesus não veio nessa data, então quer dizer que a Bíblia está errada. Só que a Bíblia não está errada. Esse retardar prejudicava consideravelmente a obra de Deus, no sentido de preparar um povo que permanecesse em pé no grande dia que está para vir.
Não devemos viver ansiosos quanto ao tempo. Não seremos capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos. Nem devemos protelar sua vinda, declarando que talvez não ocorra dentro de 10 ou 20 anos. O que ela quer dizer aqui? Que nós não devemos ficar ansiosos pelo tempo, dizendo assim, nossa, Jesus vai voltar daqui a 5 anos, será que ele volta daqui? Eu devo, entendeu? E nem também protelar esse tempo. Ah, Jesus vai demorar. Igual aquela parábola, né, do servo infiel que diz: "Ah, o meu Senhor vai demorar". Não, nós devemos dizer a cada dia nos preparando para esse breve encontro, não dizendo que ele está prestes a vir num tempo específico e nem dizendo que esse tempo ele vai ser muito longo, dizendo que ele não vai vir. Não há nenhum dos extremos. Esse que é o problema. Muitas das pessoas vão para o extremo e outras vão para o outro extremo. Nós devemos estar em verdadeiro equilíbrio e manter a incessante oração e o incessante vigia, né? Nós devemos ser esse incessante vigia. Aqui, nas últimas palavras do tópico, diz assim: o Senhor ocultou isso prudentemente de nós, para que sempre estejamos num estado de expectativa e de preparação para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nas nuvens do céu. Foi esse o motivo, porque Deus escondeu esse dia, ó. E nos próximos, né? Eu acho que nos próximos tópicos, Ellen White vai contar a experiência dela e na contagem com o irmão, né? É no penúltimo tópico, mas depois a gente vê, né? Tem outros tópicos por aqui. E isso vai passando, né? Todos os tópicos têm algo em comum. É sobre esse dia e a hora, sem marcação de tempo, né? Nós vemos aqui no próximo tópico que nós não pertencemos a esse grupo de pessoas que ficam marcando o tempo. Nós não marcamos tempo. Nós aguardamos e apressamos esse tempo. Nós não temos conhecimento. Mas assim como Pedro, na sua segunda carta, declara no terceiro capítulo, de que nós anunciamos, aguardamos e apressamos a vinda do Filho de Deus, né? E ali tudo vai correr conforme a, a grande vontade e os planos de Deus. Alguém possui algum comentário para não ficar muito monótono aqui? Essa questão, Gabriel, de Deus não nos dá este conhecimento, né? De, de um dia, né? De, de uma data, é muito interessante. E eu vejo que eu acho interessante essa partezinha que a Ellen White fala que a gente não é capaz de falar se ele vai voltar em 1 ano, 2 ou 5. Mas também a gente não pode falar que ele vai vir só daqui 10 anos ou 20 anos, né? Então, assim como a gente não pode se precipitar, dizer, Jesus vai voltar logo daqui 2, 3 anos, né? Fazer um alarde assim, para as pessoas não, assim, nesse contexto de marcação de data, né? Para as pessoas não se apressarem por medo, né? Ou emoção. Também não dizer que Jesus, vai demorar, ou talvez nem venha mais na nossa, na nossa época. Então, assim, é interessante isso que a Ellen White fala, porque a gente precisa ter sempre esse senso de urgência, né? De que Jesus vai voltar logo. A gente precisa ter. E quando a gente tem noção de que Jesus está muito próximo de voltar, a gente. E ao mesmo tempo a gente não sabe quando, a gente precisa estar preparado o tempo inteiro. E é muito. A gente sabe, né, como a gente é. O ser humano, em geral, ele é muito procrastinador, né? Ele adia o preparo, né? A gente pode ver, assim, até há pessoas que não são assim, mas de várias formas, assim, na nossa vida, assim, por exemplo, tem que organizar um trabalho até sexta-feira. Aí você vai tentando se organizar, enfim, mas você vai prorrogando e vai prorrogando, quando vê, chega quinta-feira de noite, você está fazendo. Então, assim, e você faz, né? Você acaba conseguindo, mas, assim,
porque a gente deixa muito pro último momento, né? Então isso, Deus, ele é muito sábio, né? Porque se ele fizesse isso, a gente, eu acho que a gente nem se salvaria, né? Porque é que nem aquela questão, a gente não vai se salvar por, por acidente, né? Chegou ali no final, dei um jeito de todos os perdonos dos meus pecados e fechou a porta da graça, fui salvo. Não, né? Precisa ter esse crescente, né? A gente precisa ter esse conhecimento, essa busca por conhecer a Deus, né? Por ser transformado, pela busca pelo Espírito diária. Isso precisa ser constantemente pra gente ter esse preparo, né? Gabi, você tá com a mão levantada, né? Aí a Gabi levanta a mão, Gabriel. Boa noite, pessoal. Então, só complementando algo que vocês estão falando, eu já cheguei já na metade, mas eu não sei se alguém já comentou isso, mas enfim. Esses dias para trás, eu li um texto de Ellen White falando justamente sobre isso, que Cadê o fone piano ali, por favor? desde que se cumpriu ali, desde que se cumpriu a profecia, né, dos 2.300 anos, que terminou em 1844 ali, que a gente já sabe, não tem mais nenhuma profecia assim concernente a tempo. Então, assim, a partir dessa profecia vai ter outra que tem uma data específica para se cumprir. Não, não tem. E por que, né, que Jesus não deixou essa revelação? Porque, de fato, seria bem semelhante ao que foi ali no desapontamento. Muitos se prepararam, na verdade, né, apenas na correria ali, por medo, deixaram tudo, mas justamente quando foram provados, né, e Jesus não voltou, é que foi visto de fato os que eram sinceros. Mas a maioria, né, não permaneceu. Então, Jesus não vai nos revelar a data, porque justamente precisamos estar prontos a qualquer momento. E eu já ouvi também algumas teorias, né, de que seria em 2027, por causa que o grande conflito não vai durar mais que tantos milênios. Mas assim, isso também não tem muita base bíblica e muito menos do espírito de profecia. Então nós devemos estar cada dia vigiando, orando, até porque a gente não sabe até quando vamos estar vivos. Então, hoje, né, é o momento de nos preparar, né, como está em Hebreus. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, do Espírito Santo, né, não endureçais o vosso coração. E é um preparo diário. O preparo de hoje não vale para amanhã. Todos os dias eu preciso estar me conectando à videira, né, e me preparando para ser virgem prudente, não nécia. Amém, né? Que isso é muita verdade, né? O que a Gabriela falou é um dos temas muito específicos que o capítulo 3 ele vai tratar. E além de trazer malefícios, esse tipo de marcar datas para a volta de Cristo, ela traz descrença. Porque quando essa data passa, é igual o que eu falei antes, né? Pelo fato de ter passado repetidamente a data marcada, no próximo tópico, nós vemos isso aqui, o mundo está hoje em mais profundo estado de incredulidade do que antes, com respeito ao iminente advento de Cristo. Ou seja, quando a pessoa ela percebe que a data para a volta de Jesus passou, ela generaliza isso como sendo uma verdade bíblica, que falhou. Então ela não acredita naquilo e ela começa a dizer: se isso a Bíblia errou, então quer dizer que a Bíblia toda está errada. Mas não, a pessoa na verdade que marcou a data interpretou errado e a pessoa que recebeu essa marcação de data foi influenciada de uma má forma com isso. Então isso levou à descrença de alguma forma da humanidade, de poder receber ali o evangelho. E pelo fato de terem sido assim enganadas, tais pessoas se desviam da verdade comprovada pela palavra de Deus, de estar às portas o fim de todas as coisas. E ele é mais a mais aqui, né? No terceiro tópico no terceiro parágrafo do tópico, diz assim, ó: não precisamos incitar os sentimentos das pessoas para provocar agitações em que sejam instigadas as emoções
e os princípios não assumam o controle. E olha o que ela diz, isso aqui é muito importante. Sinto que temos de estar de sobreaviso de todos os lados. Assim como a Gabriele falou, nós devemos estar atentos a tudo que acontece no mundo espiritual, porque Satanás ele está em constante atividade para fazer tudo que estiver ao seu alcance, com a finalidade de insinuar seus ardis e artimanhas, que é um sinônimo de armadilhas, que sejam um poder para causar dano. E imagina, esses danos são para quem? O povo da igreja ou o mundo que já está lá fora? Claro, são o povo da igreja. Ele está em constante atividade para levar o povo da igreja a serem insinuados, acreditar e até ser mesmo enganado pelas coisas do mundo, né? Isso é muito, muito, mas muito importante. Mais algum comentário? Não. Então, vamos para o próximo tópico. Esse tópico vai falar um pouquinho do que a Gabriele já começou antes. Então, nós vamos ter um pouquinho mais de estudo sobre isso. Ó. Nenhuma profecia de tempo além de 1844. E olha o que diz aqui. Ó. Na verdade, antes, eu vou contextualizar. Ellen White ela estava numa campal de Jackson. E nessa campal estavam algumas pessoas que marcavam datas. E abertamente, Ellen White repreendeu essas pessoas, né, esse grupo, porque isso ali influenciava de má forma a obra de Deus. E ela declarou ali que não haveria outro tempo definido na mensagem dada por Deus desde 1844. Você pode estudar a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse e você não vai encontrar nenhum tempo após 1844. Você encontra até 1844, quando o encerramento das 2.300 tardes e manhãs. Mas depois dessa profecia, quando ela é a mais longa da Bíblia, não há nenhuma outra. Então não tem como nós ficarmos marcando data, sendo que não tem nenhuma base bíblica para que isso aconteça, ou para que possa essa predição ser feita, né? Nossa posição, ela disse no segundo parágrafo do tópico, a nossa posição tem sido a de esperar pacientemente e vigiar, sem definir algum tempo para interpor-se entre o fim dos períodos proféticos em 1844 e o tempo da vinda de nosso Senhor. Ou seja, nenhuma profecia de tempo há entre 1844 e a vinda de nosso Senhor. E lembre-se, sabiamente Deus fez isso para que pudéssemos nos preparar fielmente para a sua volta, né? E Deus agiu muito sabiamente com isso. O povo não terá outra mensagem. Estou no terceiro parágrafo. O povo não terá outra mensagem sobre um tempo definitivo. Ou seja, nós não teremos um tempo definitivo. Mesmo que a Bíblia não diga, pode ser que aconteça um tempo, mas não vai haver. Aqui no Espírito de Profecia declara: depois desse período de tempo, estendendo-se desde 1842 a 1844, não pode haver nenhum cômputo definido do tempo profético. A contagem mais longa vai até o outono de 1844. Então, nós podemos perceber aqui que não há nenhuma profecia além desse tempo. Então, não há como harmonizar marcações de datas com a autoridade da Bíblia ou com o que ela diz. Porque ela diz que não vai haver mais nenhum tempo. Se estamos marcando tempo, então nós não estamos seguindo a palavra da Bíblia. Nós estamos seguindo outra coisa. E Ellen White vai dizer que essas marcações bíblicas, essas marcações de datas da volta de Cristo, não são provindas do céu, mas provindas das obras de Satanás. Então nós percebemos que Cristo não ali deixa o dado, né, para nós. Mais algum comentário, se houver?
Então a gente parte para o próximo tópico. Não? Não havendo? Então vamos lá. Próximo tópico vai abordar um pouco mais sobre a brevidade de Cristo ali no tempo de Ellen White. Ela acreditava firmemente que Cristo poderia vir naquele tempo. E a gente vai entender os motivos por que Ellen White cria assim, né? No penúltimo, se eu não me engano, é no penúltimo? Não, é no antepenúltimo capítulo antes de terminar o tópico, diz assim, ó, nesta época em que as cenas da história terrestre em breve vão terminar e estamos prestes a entrar no tempo de angústia, tal como nunca houve. E ela escreveu tais palavras em 1885. Quanto menor o número de casamentos aqui, ela estava dizendo que o tempo estava se aproximando, e esse aproximar do tempo, favoravelmente, seria melhor não se casasse, porque ali viria o tempo de angústia, e seria melhor não casar-se, né, do que se casar, porque haveria ali o tempo de angústia. E ela falou que breve estava chegando esse tempo, né? Chegará o momento, e isso não está muito distante, em que alguns de nós que agora cremos estarão vivos sobre a terra e verão ser confirmada a predição. E ouvirão a voz do arcanjo e a trombeta de Deus ecoar pelas montanhas, planícies e pelo mar, até as partes mais distantes da terra. O tempo de prova está bem diante de nós, pois já começou o alto clamor do terceiro anjo, para a revelação da justiça de Cristo, o Redentor, que perdoa os pecados. Então, nós percebemos que naquela época já havia começado o alto clamor. Então, Ellen White já associou isso à brevidade da volta de Cristo. Espera aí. Então, se já estava iniciando o alto clamor do terceiro anjo, então Cristo brevemente pode voltar. Mas nós veremos nos próximos tópicos que isso não aconteceu e o porquê disso não acontecer, né? E esse é o porquê, vai ser o ponto mais importante aqui do capítulo. E nós veremos isso aqui no próximo tópico, né? Que é a demora explicada. O porquê que Cristo, então ali Ellen White falou, né? Abordou o porquê ela acreditava firmemente que Cristo viria naquele tempo, mas ele não voltou. Então ele explica tudo isso porque que ele tardou a voltar naquele tempo. E ela diz assim, ó, se no segundo capítulo do tópico A Demorada Explicada, diz assim, ó, se os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, e vale lembrar que antes do desapontamento, o povo ele estava em constante reavivamento. Até porque a pregação do evangelho ele foi em tão grande proporção que foi até para outros países. Se os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, tivessem mantido firme a sua fé e seguido avante unidos na pregação do evangelho, à medida que Deus lhes abria o caminho, ou seja, dava-lhes a oportunidade, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo, proclamando-a ao mundo, teriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente em apoio aos esforços deles. A obra estaria concluída e Cristo teria vindo para receber seu povo e dar-lhe recompensa. E a últimazinha frase, não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo demorasse assim. Percebam, Cristo era para voltar então naquele tempo. Por que que então ele não voltou naquele tempo? Não era desígnio de Deus que Cristo demorasse da sua vida. Mas por que que ele demorou? Porque ele não encontrou a sua igreja pronta. E nós vamos ver aqui é, o,
o porquê dessa espera de Cristo que está sobre a sua igreja, né? E nós percebemos que o critério de Cristo ter demorado está sobre a proclamação do evangelho e a firme fé dos seus seguidores e a sua união. Se os adventistas tivessem permanecido a sua fé, seguido os avantes e proclamado a mensagem naquele tempo com a mesma proporção até maior, Cristo poderia ter voltado. Mas ele não voltou, porque o povo foi começando a ficar frio. Eles não estavam mais unidos, não estavam mais firmes na sua fé. Ele começou a diminuir a propagação do evangelho. Cristo não voltou. Nós vamos perceber mais o porquê, né, de Cristo não ter voltado ali, mais o porquê. Alguém possui algum comentário? Eu não só ficaria falando. Alguém ligou a câmera? Ou o microfone eu ouvi um ruído, não? Então vamos lá. Próximo tópico vai tratar sobre as promessas de Deus. E eu vou também fazer um paralelo, também uma ligação com o próximo tópico, né, o depois desse, que é o Cristo está esperando. E eu vou tentar explicar para vocês o do que seriam essas promessas de Deus serem condicionais. Gabriel, Sim? posso falar uma coisinha? Sim, pode falar. Lembrei de um comentário aqui desse anterior, né? Sim. Sobre a demora explicada. Eu acho muito interessante quando a Ellen White fala sobre isso, né? Sobre que Jesus, ele poderia ter voltado. E isso, na verdade, é uma história, eu diria que desconhecida pela maioria da nossa igreja. A maior parte do adventismo desconhece, né? Essa parte que, na verdade, é uma parte muito importante e que a gente precisaria estudar. Essa parte da história do adventismo, uma parte ali dos anos especialmente 1888, né, que é o ano mais conhecido, quando se fala de que Jesus poderia ter vindo. Porque, na verdade, ali a gente sabe, né, do concílio, né, lá de Minneapolis, dos pastores Jones Waggoner, que são muito falados na, dentro, dentro desse tema, né, da volta de Cristo, e a mensagem que eles expuseram para o povo lá em Minneapolis, né? Eles falaram sobre a justiça de Cristo, né? E justificação pela fé, e aquela era a mensagem que ia fazer Jesus voltar. Porque aquela é a mensagem que, que na verdade, é a revelação de Cristo em nós, né? Que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, assim, a, essa mensagem, ela foi rejeitada por nós como povo. Isso aconteceu ali, Jesus poderia ter voltado, a gente poderia ter recebido aquela mensagem, ela instou muito com os líderes para que essa mensagem fosse aceita, mas eles foram completamente rejeitados e, infelizmente, a gente só não ainda aprendeu dessa falha que a gente consegue perceber que a gente ainda não aprendeu dessa falha que nós tivemos em 1888 como igreja. Porque essa mensagem, eu vejo que ainda há uma resistência muito grande no nosso meio. E assim, não só uma resistência, mas assim, uma falha nossa, como pessoas que sabemos, né, dos requisitos da lei, do que Deus ele quer de nós, de que é uma alta norma a seguir, que a gente precisa refletir o caráter de Cristo, e que só assim ele vai poder retornar para nos buscar. A gente sabe de tudo isso, mas às vezes a gente não vive, né? Não tem sido real nas nossas vidas, então é um erro de duas partes. Mas também ainda, infelizmente, e quando a gente lê sobre isso, eu estava lendo um livro aqui esses dias e também assistindo umas palestras, né, sobre esse tema e eu vi, nossa, que tema, assim, e eu peço para vocês estudem sobre isso. Estudem sobre o que aconteceu em 1888. Procurem, eu acho que, assim, uma forma mais fácil de quem não sabe, né, sobre adquirir esse conhecimento, eu estava assistindo um congresso online
do canal Lembra-te. De 1888, a Canaã Celestial. Se eu não me engano, é assim o nome desse congresso. É uma série de palestras maravilhosas e que falam sobre esse nosso erro, essa nossa queda em 1888. E aí, depois de lá, Ellen White também fala que Jesus poderia ter voltado novamente, mas o povo retardou. E ali nesse texto que você leu, para mim aqui tem outra versão e fala: não era da vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim atrasada. Então, assim, a gente vive ainda como adventistas anos de atraso. A gente está anos de atraso do que Deus queria de nós, né? Jesus já queria ter voltado. Se a gente tivesse obedecido, aceito essa mensagem. E a Ellen fala dessa mensagem como uma mensagem muito poderosa que pode trazer Jesus, né? Que pode fazer com que Jesus volte. E a gente vai ver nos próximos subtítulos aqui, né? Que Cristo, na verdade, ele nos espera, não existe assim uma espera nossa por Jesus. A gente costuma muito falar sobre isso, né? Não, a gente está esperando a volta de Jesus, mas a gente não está esperando a volta de Jesus. Cristo, ele espera por nós, e ele tá. Ele já queria ter voltado. Ele já queria ter voltado em 1888. Jesus já queria ter voltado há muito tempo. Mas ele espera por nós como povo, né? E aqui fala que a mensagem foi atrasada. E por que a mensagem foi atrasada? Porque ela foi rejeitada por nós, né? Como povo. E ali tem um texto que eu leio com vocês aqui. Acho que você não sei se você leu esse texto, que diz assim, ahn, fala ali, né, sobre a incredulidade, a murmuração e a rebelião do povo de Israel. A rebelião, a incredulidade e a murmuração tiraram o povo de Israel do Egito, de entrar em Canaã antes, né? E fala que as mesmas coisas têm nos tirado da Canaã celestial. E fala assim: em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo e o povo de Deus, que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Então, assim, como é sério, né? A gente não aprendeu a a lição de Israel, não aprendeu a lição da nossa igreja, porque a lição do que nós desse erro que nós já passamos, por que a gente não aprendeu? Porque a gente não conhece a nossa história. Isso é muito sério. E eu não conhecia. Eu não tinha estudado sobre isso até uns tempos atrás. E isso é muito triste, porque eu tenho anos de adventismo. Então, assim, a gente precisa conhecer a nossa história, porque senão a gente vai continuar caindo nos mesmos erros. E a gente vai continuar retardando a vinda de Cristo, né? Isso é extremamente triste. E depois eu vou até colocar ali no grupo este, essa série de estudos ali que eu comentei. Outro livro maravilhoso que eu li é esse livretinho pequenininho aqui. Ele é muito maravilhoso também, O Destino do Adventismo, do pastor Dennis Free. E ele também fala sobre isso, entre outros temas. Então, era esse meu comentário. Muito obrigado, Bela. E a consequência disso que você falou é exatamente os próximos tópicos, né? O porquê, ou pelo que Jesus está esperando. Parece que não, mas as promessas de Deus são condicionadas a nós. Se nós não estamos preparados, Deus ele possui o grandioso amor de impedir que possa vir o fim do mundo para que o seu povo possa se preparar. Nem é o povo ou o mundo lá de fora, é nós aqui de dentro que devemos nos preparar primeiro. E essa preparação, é, ela é juntamente com união, fé e proclamação do evangelho. E no tópico anterior, diz assim, ó, se a igreja de Cristo tivesse feito a obra que lhe foi designada, como Cristo ordenou, o mundo inteiro já teria sido advertido, o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Ou seja, o que Jesus espera é o seu caráter firmemente refletido em seu povo. Olha o primeiro parágrafo do tópico que Cristo está esperando. Jesus aguarda com forte desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reivindicá-los como seus. Aqui eu acho que já é o cerne, né, de todo o tópico do capítulo. Cristo, ele espera nós. Ele espera que o seu próprio caráter se reproduza semelhantemente
E então ele deixa um grande apelo. Meu filho, você tem o privilégio não só de esperar a vinda do Senhor, você tem um privilégio de apressá-la. Você tem um privilégio de estar comigo, de colocar o seu caráter em você mesmo. Na verdade, o meu caráter em você mesmo. Mas antes você precisa fazer o seguinte: você precisa negar-se a si mesmo. Assim como João declarou em João 3,30, que ele cresça e que eu diminua. Cristo espera nós dizermos isso, que ele cresça em mim e que eu diminua cada vez mais. Ele espera que cada cristão, desde criança até o mais idoso, possa declarar isso verdadeiramente a ele. E é por isso que Cristo está esperando. Por isso que a sua vinda não é daqui a 1 minuto, porque ele espera o seu povo então se preparar. Só que tem um porém. Só que tem um porém. Cristo, Deus, ele tem um limite de paciência. E o povo hoje está com suas atitudes quase chegando à taça, quase a transbordar a taça da paciência de Deus. E olha como que começa o tópico do limite da paciência de Deus. Com precisão infalível, o ser infinito ainda mantém uma conta com todas as nações, enquanto oferece sua misericórdia por meio de convites ao arrependimento, a fim de que o povo de Deus possa assim se preparar. Essa conta permanece aberta. Porém, quando os algarismos atingem um certo total, um certo limite que Deus fixou, começa o ministério de sua ira. Deus mantém um registro das nações. Os números estão se avolumando contra elas nos livros do céu. E quando se decretar uma lei de que a transgressão do primeiro dia da semana será punida, então a taça das nações se encherá. E é famoso decreto dominical, né? Nós vamos aqui para o penúltimo parágrafo de uma frase que me chamou muita atenção. Quando é atingido esse limite, os oferecimentos de misericórdia são retirados e começa o ministério do juízo. Meus irmãos, eu gostei muito dessa frase porque vai dizer muito sobre o caráter de Deus. Ele começou com misericórdia, mas essa misericórdia, ela possui um limite. E pense comigo, já pensou se essa misericórdia pudesse ir de uma extensão até a outra, digamos que não existisse limite, Deus seria alegado como, eu esqueci a palavra, como é que chama? É, é, como é que é a palavrinha que se dá quando a pessoa cúmplice? Lembrei. Cúmplice. Deus seria cúmplice dos pecados da humanidade. E a outra palavrinha que se encaixa e se casa perfeitamente com a palavra misericórdia. Justiça. Deus, ele não pode abonar a sua justiça em condição da misericórdia. Claro, ele é misericordioso. As suas misericórdias duram para sempre. Mas existe um limite, existe justiça. E ele não pode, então, colocar a sua misericórdia como libertinagem às pessoas. As pessoas possuem liberdade, mas Deus não tolera a libertinagem. E nós devemos, então, entender isso, para que possamos, o mais rápido possível, estar nos consertando para com Deus, a fim de aproveitar completamente a sua misericórdia e participar, assim, da sua justiça. Alguém possui algum comentário, mais algum comentário sobre esse tema ou outros que já passaram? Não? Então, vamos lá. No próximo tópico, chamado Quase no Limite, foi basicamente o que eu expliquei antes, né? Que as ações e todas as atitudes da humanidade
estão chegando quase a, a chegarem, né, à altura total da taça. E no última frasezinha do último capítulo do tópico diz assim, ó, nós, olha que interessante, agora Ellen White se direciona a nós, povo de Deus. Nós que conhecemos a verdade, deveríamos estar preparados para o que em breve virá sobre o mundo com uma terrível surpresa. Olha que interessante. Deus apela a nós que deveríamos estar preparados para o que em breve virá sobre o mundo. Então ele diz firmemente assim, ó, meus filhos, estejam preparados para que quando virem a terrível surpresa de grandes coisas da ira de Deus, vós estejais preparados. Vós estejais com Cristo. Vós possam estar com o caráter de Cristo reproduzido perfeitamente. E é isso, toda a dinâmica que aqui é dita. E mais à frente, vai dizer sobre a experiência de Ellen White a conversar com um irmão seu sobre a brevidade da vinda de Cristo. Mas antes de nós começarmos, ninguém possui comentário, né? Ou se tiver, podem levantar a mão, abrir seus microfones. Olha, eu ia falar a câmera de novo. Desconectado do Wi-Fi nada. Iria comentar não, né? Acho que não, né? Acho que não foi. Foi um É, acidente. tá, vamos lá. Ellen White, agora ela vai começar a contar uma conversa que ele teve com o irmão. Mas antes disso, ela falou sobre a necessidade de nós nos acostumarmos a pensar e refletir nos grandes dias, né? Das últimas cenas do julgamento, que estão bem diante de nós. E ela vai dizer assim, ó, e ao mantermos diante de nós as cenas do grande dia de Deus, no próximo tópico, em que tudo será revelado, isso terá influência sobre o nosso caráter. Olha que coisa interessante. Quando nós estamos com o nosso pensamento lá no alto, e eu me lembrei agora de Colossenses 3, se não me engano é 3:1, algumas cartas de Paulo vai dizer sobre pensar nas coisas do alto. Ela vai dizer que isso terá uma potente influência sobre o nosso caráter. E essa influência será para o bem. E ela vai dizer agora sobre a conversa que ele teve com o irmão. Eu gostaria de ler essa conversa com vocês, porque eu acho que vai ser melhor, né? Diz assim, ó. Ellen White, na verdade, o irmão perguntou para Ellen White, que diz assim, ó. A irmã acha que o Senhor virá dentro de 10 anos? Ellen White respondeu. Que diferença fará para o irmão se ele vier dentro de 2, 4 ou 10 anos? Ora, disse ele, penso que, em alguns aspectos, eu agiria de modo diferente do que faço agora, se soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos, claro. O que o irmão faria? Ellen White perguntou. Eu venderia minha propriedade, começaria a examinar a palavra de Deus, procuraria divertir as pessoas e levá-las a se prepararem para a vinda de Cristo, e suplicaria a Deus que eu estivesse preparado para encontro com ele. Então Ellen White perguntou, se soubesse então que o Senhor não viria dentro de 20 anos, você viveria de maneira diferente? Ele respondeu, penso que sim. Não era uma certeza, né? Era um talvez. E ela vai responder a tal conversa, né? Assim, ó. Quão egoísta era a expressão de que ele levaria uma vida diferente caso soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos. Olha que coisa. Pois bem, Enoque, olha que exemplo. Enoque andou 300 anos com Deus. E ela vai dizer a lição. Isso é uma lição para nós. É um exemplo. A fim de que andemos cada dia com Deus. E não estaremos seguros se não esperarmos e vigiarmos. Se pegarmos o exemplo de Enoque, se andarmos constantemente, dia a dia, diariamente com Deus,
estaremos sim seguros. Estaremos seguros. E quando houver, né, terríveis surpresas, terríveis aflições, grandes pragas, tudo que houver, né, de acontecer, nós estaríamos preparados, porque ali andamos cada dia com Deus, nos preparamos diariamente com Ele, nos batizamos diariamente com o Espírito. E é Cristo que quer que a sua igreja faça. Ele espera a igreja de Deus fazer exatamente isso, para que quando alcançar o evangelho a toda a humanidade, ele possa dizer: então, meu Pai, já chegou a hora, irei buscar os meus escolhidos. Alguém possui mais algum comentário antes de irmos para o último tópico? Francisco, eu acho uma parte muito interessante a parte inicial desse parágrafo, né? Você comentou ali de Colossenses 3:2 e que é o chamado pra gente. E aqui, né, onde fala que a gente deveria, aqui nesse caso, né, a gente fala sobre nos demorarmos a pensar sobre as grandes cenas do julgamento que estariam diante de nós. Ela fala que, como você falou, né, que isso seria de uma grande influência no nosso caráter. Ela também fala em outros lugares pra gente, como Paulo, né, fala em Colossenses, olhem para as coisas do alto, não pensem nas coisas que são aqui de baixo, se demorem nas coisas do céu. E ela também fala que a gente deveria pensar mais nos sofrimentos de Cristo, a gente deveria pensar mais na vida de Cristo, né? Então, assim, esse desfoque do mundo é muito importante no nosso preparo, né? Então, não só é por isso que é muito importante, né? A gente desfocar do mundo, mas a gente pegar e focar nas coisas que realmente importam. Eu creio que quando a gente começa a ter a Cristo como centro dos nossos pensamentos, o céu como mais o centro dos nossos pensamentos também, isso vai se tornar o nosso mais elevado, assim, alvo, vai ser o que a gente realmente ama conversar, o que a gente ama pensar, né? Vai ser realmente nosso sonho. Então, assim, porque a gente sabe, né, que onde está o nosso coração está o nosso tesouro, né? Então, isso é muito importante. E não só nos torna mais próximos do céu, como mesmo influencia sobre o nosso caráter. Imagina eu ali pensando, né, na seriedade de um julgamento, que eu estou realmente passando por um julgamento agora, que eu preciso. E eu acho que isso traz um ar de solenidade, que eu estou vivendo em momentos solenes, imagina, né? Tudo que eu estou fazendo vai decidir se eu vou estar pronta ou não. Então, assim, quando a gente pensa nisso, a gente vê que a norma é elevadíssima. E se eu não estiver constantemente ligada com Cristo, é impossível, né? Eu não vou conseguir atingir isso. Então, eu achei isso muito importante, né? E eu acho que isso tem que ser, assim, um lembrete diário pra gente. De pensar mais disso, de pensar mais no céu, de pensar mais no tempo em que a gente está vivendo, né? Tempo de juízo. Isso é muito importante. E, e com certeza, né? Vai ser de grande ajuda. Verdade. Eu deixo uma indicação para vocês de Colossenses 3 e 4. É muito poderoso esses dois capítulos, né, de Colossenses. E eu encontrei o verso de Colossenses 3:2 que diz assim, ó, é exatamente o que Ellen White disse, ó. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então, são conselhos do Espírito de Profecia, conselhos da Bíblia. Então, não tem como ir contra tais verdades e conselhos. Nós devemos, então, seguir isso, né? Então, no último tópico, vai dizer sobre a brevidade do tempo. E eu queria ler esses dois parágrafos com vocês que diz assim, ó, que o Senhor, de dia e de noite, não dê descanso aos que são agora descuidados, indolentes na causa e na obra de Deus. O fim, meu irmão, está próximo. Isto é o que Jesus quer que sempre tenhamos em mente a brevidade do tempo. Quando estivermos com os remidos em pé sobre o mar de vidro, com harpas de ouro e coroas de glória, tendo à nossa frente a imensurável eternidade, então veremos como foi curto o período de provação e espera.
Então, meus irmãos, quando que sucederão essas coisas? Não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa. Antes de acontecer essas coisas, nós devemos estar preparados para a volta de Cristo. É um aviso. É uma exortação de Deus. Devemos estar com o caráter de Cristo, sendo e estando em nós. E quando estivermos, né, em pé, naquele grande dia em que nós nos reuniremos com todos os nossos irmãos e olharmos para a imensurável eternidade ali vista, com as nossas coroas de glória, e olhando para Cristo Jesus à nossa frente, e nós indo abraçar o Mestre, nós perceberemos que foi curto o período de provação e espera. Então é isso que ele almeja para cada um de nós. Amém. Eu passo então as minhas palavras à Bela. Obrigada, Francisco. Você pode ler para a gente, para finalizar? Sim, posso sim. Aqueles que puderem se ajoelhar, por favor. Oremos. Bondoso Pai e grandioso Senhor que estás nas maiores alturas, muito te agradecemos, porque nós estudamos aqui a brevidade do tempo. Claro, o Senhor não vai demorar a voltar, mas o Senhor também não disse qual era o dia, mas o Senhor disse e afirmou que nós deveríamos estar preparados juntamente com Cristo Jesus, o nosso Mestre. Por favor, meu Deus, nós somos fracos. Nós não conseguimos nem caminhar no caminho espiritual sem a tua ajuda e o teu auxílio. Venha ao nosso coração, nos auxilia, nos segura pela mão e nos carrega. E com a nossa vontade, o Senhor possa realizar grandes maravilhas em nossa vida. Esteja com o teu povo, a tua igreja, proporcionando assim um revivamento e uma reforma em que Cristo possa ali habitar em cada coração sincero. Seja então conosco, com cada irmão aqui que participou dessa reunião, e seja a tua vontade e a tua glória para sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigada, Francisco. Deus abençoe e você continue te usando. Obrigada a todos também pela presença, pelas participações. Que Deus abençoe vocês grandemente também. E vamos tirar uma foto, pessoal?